depois de um hiato, onde nós passamos um tempo considerando a encarnação do Verbo. No mês passado nós voltamos à exposição do livro de Marcos. E chegamos àquela grande afirmação: Jesus é o Cristo. Foi assim que nós encerramos, no final de novembro, tendo a confirmação dos discípulos de que eles entenderam quem Jesus era. Fato que o próprio Marcos deixa claro para a gente já no início do livro, né? Ele começa o seu evangelho, o seu livro, ele escreve dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo. E todo o trabalho de Marcos aqui é mostrar que Jesus de Nazaré é o Cristo. Jesus de Nazaré é Deus encarnado. E ele faz isso mostrando a autoridade de Jesus. A autoridade que Jesus tinha para ensinar, a autoridade que Jesus tinha para curar, a autoridade que Jesus tinha para perdoar pecados. E durante os 8 primeiros capítulos, Marcos está mostrando essas coisas. A autoridade daquele homem, filho de Maria, que vinha de Nazaré, que nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, e que tinha autoridade vinda dos céus para ensinar, para pregar, para perdoar, para expulsar demônios. Toda essa construção, dessa demonstração de autoridade confirmou que Jesus é o Cristo. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, não é? Quem os homens dizem que eu sou? Depois se direciona a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos, então, ali representados pelo apóstolo Pedro, respondem: tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo. Foi assim que nós terminamos a primeira parte da exposição de Marcos. Hoje nós chegamos, então, e vamos continuar essa exposição a partir do verso 31, capítulo 8, agora com uma nova informação que Marcos passa a relatar, que o próprio Cristo passou a ensinar aos seus discípulos após essa edificação. Marcos capítulo 8, verso 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino. Os discípulos haviam passado o primeiro ano da escola do discipulado de Jesus. Estou dizendo primeiro ano aqui como uma ilustração, claro, mas aquela primeira informação que eles precisavam aprender, eles aprenderam. Eles haviam aprendido que Jesus era o Cristo, ou seja, que ele era o Messias, o ungido de Deus.
Ele era aquele tão aguardado filho de Davi, herdeiro do trono de Davi, que chegaria para reinar sobre o povo de Deus, para liderar, conduzir o povo de Deus. E eles reconheceram então que nesse homem, esse filho de Maria, ele é o herdeiro do trono. Ele é aquele que irá se assentar no lugar de Davi para reinar e conduzir o povo de Deus, para fazer mediação entre Deus e os homens, sendo não somente rei, mas também profeta e sacerdote. Esse é o nome que faz mediação para nós, para com Deus. Então, essa primeira lição eles haviam aprendido. E o evangelista Marcos vai dizer então para a gente que a partir desse momento, Jesus passou a ensinar outras coisas a ele. Passou a ensinar outras informações e outras lições aos discípulos. E especialmente uma lição de uma coisa que era necessária, que iria acontecer, que precisaria acontecer. Que era isso que era necessário acontecer, que os discípulos deveriam aprender. Eles não podiam passar nessa escola de discipulado de Jesus sem aprender essa lição. 4 coisas, mas que se juntam em uma só pessoa. 4 coisas. Primeiro, o Filho do Homem vai sofrer muitas coisas. Segundo, o Filho do Homem será rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Terceira, o Filho do Homem vai ser morto. Quarta, é uma boa notícia, ele vai ressuscitar. Jesus passa agora a ensinar algo para os discípulos que não era exatamente a expectativa que eles tinham. E não era porque eles não prestaram atenção no ensino do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele fala muito a respeito do Messias. Aliás, é todo a respeito do Messias. Quando a gente vê o final do livro de Lucas, por exemplo, o próprio Jesus vai dizer: os livros de Moisés, os livros dos profetas, os livros dos salmos, os livros poéticos, todo o Antigo Testamento, ele é a respeito do Cristo, ele é a respeito do Messias. Todo o Antigo Testamento é a respeito do Messias, mas por algum motivo, que nós não sabemos exatamente qual é, a gente pode ter uma ideia, os rabinos, eles focaram nas questões mais alegres ou mais atrativas a respeito do Messias e excluíram aquelas coisas mais dolorosas ou, se você quiser, aspectos negativos da vida do Messias. Mas eles sempre estiveram lá e estavam lá claramente. Por exemplo, desde quando o Senhor prometeu para Adão que ele redimiria a humanidade, ele disse claramente ao amaldiçoar a serpente: filho da mulher vai pisar a sua cabeça, e você vai morder o calcanhar dele. Então já havia ali uma instrução de que o filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, teria uma ferida. E por todo o Antigo Testamento você vai tendo instrução e avisos de que há sofrimento envolvido no resgate, na redenção. Por exemplo, o texto que nós vemos em Êxodo vai deixar claramente explícito o fato de que há necessidade de sangue para que o juízo não aconteça no povo de Deus. Deus fala para Moisés: quando eu vir o sangue, o anjo passa reto. Quando o anjo da morte vir o sangue, ele vai passar reto. Ou seja, era necessário sangue. Isso fica mais claro em Levítico 16, quando há toda a instrução a respeito de como deveria ser feito o sacrifício do cordeiro para o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. E mais evidentemente ainda, de maneira que talvez muitos vão dizer que seria impossível ser mais claro, o profeta Isaías vai deixar óbvio que esse sangue não poderia ser o sangue do animal, mas seria o sangue do servo sofredor, do Messias. Era ele que haveria de carregar sobre si as nossas dores, era ele que haveria de pagar as nossas transgressões.
capítulo 52, 53, o profeta Isaías vai fazer uma exposição muito clara de que o Messias haveria de sofrer. Esse era o ensino do Antigo Testamento. E Jesus agora está aqui diante dos seus discípulos fazendo essa instrução. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. É necessário que o Filho do Homem seja perseguido e que ele morra. Sofra, seja perseguido e morra. E é necessário que ele tenha vitória sobre a morte, por isso ele há de ressuscitar. Jesus só está trazendo agora um ensino que já estava revelado no Antigo Testamento. Mas conhecendo os seus discípulos, conhecendo que esse não era um ensino comum, normal entre os rabinos judaicos, judeus do primeiro século, e aliás, até hoje, se você procurar um rabino e perguntar para ele do sofrimento do Messias, ele vai falar para você que isso não existe. É difícil você vai achar um rabino que vai falar que existe sofrimento para a redenção no Messias. Se você achar esse homem, eu quero conhecer. Mas Jesus está agora trazendo essa realidade para eles. Uma realidade que sempre esteve lá, mas que eles não estavam considerando. É necessário que haja um pagamento do preço do pecado. E o Filho do Homem, o próprio Messias, o Cristo, vai fazer esse pagamento. Vai sofrer. Jesus traz esse ensino para os discípulos. E Marcos vai dizer, também Mateus vai dizer isso, que ele faz isso de maneira muito clara. Olha o verso 32 aí. Isso ele expunha claramente. Claramente, Jesus, a partir desse momento, os discípulos estavam convictos de que ele era o Messias, ele era o Cristo. Ele expõe de uma maneira muito óbvia e evidente. Fala o seguinte: eu vou sofrer, eu vou ser perseguido e eu vou morrer. Eu vou sofrer, vou ser perseguido e vou morrer. É isso que vai acontecer. Esse é o caminho daqui para frente. Até agora vocês viram a minha autoridade, vocês viram o meu poder, vocês não estavam prestando atenção na rejeição, mas ela já está acontecendo. Fariseus me rejeitam, a minha família na cidade de Nazaré me rejeita. Parece que vocês não estavam prestando atenção. Agora vai ser impossível vocês não prestarem atenção, porque vai ser muito óbvio e vai ser intensificado a ponto de que eles vão me levar para a morte. Eu vou morrer. Saibam disso. Eu irei morrer. Esse é o ensino de Jesus. E obviamente, né, há toda uma questão aqui importante da necessidade de Jesus Cristo pagar pelo preço do pecado. Nós vamos trabalhar isso mais adiante, quando nós formos expor o fato de que Jesus morre na cruz. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa perspectiva dos discípulos a respeito dessa notícia, porque é o que Marcos faz agora nesse momento. Marcos, nesse momento, ele traz que Jesus passou a ensinar, e ele não vai trabalhar exatamente o significado da morte de Jesus. Ele não vai trabalhar exatamente os motivos que levaram Jesus a sofrer, a ser perseguido, a morrer e a ressuscitar. Mas o que Marcos traz agora para a gente, nesse momento em que ele fala que Jesus passou a ensinar, ele vai trazer como os discípulos reagiram a essa informação. Jesus passa a ensinar isso e você tem uma reação dos discípulos. E a reação, mais uma vez, como resposta vem do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ouvindo essa informação do Senhor Jesus, abertamente, de que ele iria sofrer, ser perseguido e morto, vai ao Senhor Jesus e passa a repreender Jesus de Nazaré. Impressionante isso, né? E a palavra é essa mesmo. Repreensão. É a mesma palavra que Marcos vai usar para dizer quando Jesus está lidando com os demônios, por exemplo.
Quando Jesus se direciona a demônios na Escritura, ele fala com os demônios, ele repreende os demônios. Diz: deixa esse homem, sai daqui. Quando ele expulsa os demônios, ele repreende os demônios. E é isso que Pedro está fazendo com Jesus. Ou seja, não é um bate-papo, não é um questionamento, não é um aluno que não entendeu a lição e está perguntando agora: não, peraí, Jesus, me explica melhor esse negócio. Não é isso. Pedro se direciona a Jesus para repreendê-lo e corrigi-lo. Senhor, não é isso que vai acontecer. Para de falar assim. Mateus, no seu relato, diz o que Pedro fala a Jesus, né? Falando: Senhor, isso não vai acontecer com você. Para de falar desse jeito. Deus não permitirá que isso aconteça. Você não vai sofrer, não vai ser perseguido, não vai morrer. Pedro, de uma maneira muito ousada ou abusada, chega em Jesus para dizer para ele que não, isso aí que você está falando não vai acontecer. Jesus está dizendo: é necessário. Jesus está fazendo uma exposição de toda a revelação e profecia do Antigo Testamento, dizendo: vai acontecer isso. Mas Pedro ousadamente se direciona a Jesus e diz: não, isso não vai acontecer, não será assim. Para de falar isso de você mesmo. Para de falar isso. E a reação de Pedro é uma reação muito natural, é uma reação muito até esperada, porque há duas maneiras de você perceber isso aqui. Primeiro, uma maneira mais altruísta, por assim dizer, de uma compaixão de Pedro para com Jesus. Onde ele vendo Jesus, conhecendo Jesus, sabendo quem Jesus era, ele não quer que Jesus passe por essas coisas. Não deseja que Jesus sofra. Ele não deseja que Jesus seja perseguido. Não deseja que Jesus seja morto. De jeito nenhum. Mas sabe também a perspectiva de Pedro? Não tão altruísta assim, mas sabendo que ele é um seguidor de Cristo. E que normalmente o seguidor vai acontecer com ele aquilo que acontece com o seu mestre. Ele sabe que essa também seja talvez a perspectiva do que vai acontecer com ele. E ele não quer passar por isso. Não quer ser perseguido. Não quer sofrer e não quer morrer. Ele diz: então, Jesus, não dá para ser assim o plano. Não pode ser assim o plano. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. O fato é que a gente não tem essa intenção de Pedro. A gente só tem o fato que ele vai a Jesus, repreende Jesus e diz: não será assim. Você não irá sofrer, ser rejeitado e não vai morrer. Ao que Pedro agora vai receber o quê? A sua repreensão. Se Pedro tem a ousadia de chegar em Jesus e repreendê-lo, ele recebe agora a sua repreensão, que é precisa e necessária. Note no verso 23 que antes de a gente pensar na reprovação que Jesus faz a Pedro, mas o cenário que é muito importante. Jesus, ele recebe a repreensão de Pedro, mas ele não está preocupado só com Pedro nesse momento. Ele se volta e vê todos os discípulos ali. Ele vê as pessoas ali naquele momento. E ele sabe que esse é um momento crucial. Esse é um momento que as coisas precisam ficar muito bem estabelecidas. Não dá para ser nublado aqui, não dá para ser cinza, ser preto e branco. A respeito desse assunto aqui, da necessidade, do sofrimento, da rejeição e da morte de Cristo, não dá para ficar nublado. Jesus vê os discípulos e repreende Pedro. E a repreensão é muito severa. A repreensão é muito severa. Jesus diz a Pedro, é algo
assustador. Sai da minha frente, Satanás! Sai da minha frente, Satanás! Parou para pensar um pouquinho nessa frase que fala de Deus. Já parou para pensar no contexto que essa frase é dita para Pedro, grande apóstolo Pedro, recebe essa repreensão de Jesus, sendo chamado de Satanás. Eu gosto da versão da área, né? Arreda! Arreda! Sai de perto de mim! Sai da minha frente! Você para mim é um estorvo, você está me atrapalhando nesse momento. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Meus irmãos, primeiro, antes da gente avançar aqui, eu quero que você pare para pensar no que está acontecendo nesse momento. Naquilo que Pedro está fazendo com Jesus. E do porquê que é necessário essa resposta tão intensa do Senhor Jesus. Lembre-se, Jesus é homem. Jesus é homem. Ele é Deus que se faz homem. Jesus assume a natureza humana. E o que nós temos em Jesus de Nazaré é o grande milagre da união de duas naturezas. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E essas duas naturezas estão unidas na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E na sua natureza humana, Jesus é um homem. Não é uma outra coisa, ele não é um super-herói. Ele é homem. Ele é homem. E o que Pedro está fazendo com o Senhor Jesus aqui é tentando o Senhor Jesus na sua humanidade. Assim como Satanás chegou para o Senhor Jesus e disse assim: olha, por que é que você não se ajoelha para mim e eu te dou todos os reinos da terra? Pedro vem agora ao Senhor Jesus e diz: olha, você não abandona essa ideia de sofrer, ser perseguido e morrer. Deixa quieto esse negócio aí. Deixa isso aí para lá. Essa não é uma ideia muito boa, humanamente falando. E não é mesmo. Qualquer ser humano que sofreu, foi perseguido e morreu sabe que essa ideia é horrorosa. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser perseguido. E ninguém quer morrer. E Pedro está tentando o Senhor Jesus a cogitar as coisas somente da humanidade, excluindo completamente a vontade de Deus. Por isso que Jesus é tão severo e tão pesado e repreende Pedro: sai daqui, Satanás! Sai, Satanás! É necessário sofrimento, morte, perseguição. Essas coisas são essenciais, fundamentais e necessárias. Porque o pecado gera essas coisas. E para ter pagamento do pecado é preciso sofrimento e morte. E no caso do Messias, os seus seguidores, perseguição, sofrimento e morte. Pedro está tentando, Senhor Jesus, a considerar os planos humanos no lugar dos planos divinos. Graças a Deus, a vontade humana de Jesus está submetida à vontade divina de Jesus, que é a vontade do Pai. A vontade humana de Jesus está submetida à vontade divina de Jesus. A sua união, as suas vontades humanas e divinas estão em acordo. E ele fala para Pedro: Pedro, sai da minha frente. Você não está pensando como Deus, está pensando como o diabo. Arreda, Satanás. Arreda.
Os homens que pensam que o pecado pode ser tratado levianamente. Os homens que pensam que o pecado pode ser considerado como algo que deixa quieto isso aí, deixa pra lá. Porque lidar com isso dói. Porque lidar com isso traz sofrimento. Porque lidar com isso traz morte. Pecado gera a morte. Mas Jesus não para aí. Jesus não para na repreensão de Pedro somente. E ele não chega só para Pedro e diz: Pedro, você está sendo como Satanás. Isso que você está dizendo é satânico. Jesus ele vai usar desse momento, vai usar dessa ocasião para trazer um ensino para todos os seus seguidores, para todos os seus discípulos. E a preocupação dele agora se torna uma preocupação para todos. E ele então convoca a multidão, convoca os seus discípulos. Verso 34. E ele vai ensinar aos seus discípulos algo que é fundamental que eles saibam. Vocês precisam saber de uma coisa. Vamos aproveitar essa ocasião aqui, em que o líder apostólico está servindo como enviado de Satanás na minha vida. E vamos aproveitar que são novas lições que estão sendo ensinadas. Eu vou ensinar mais uma para vocês. Prestem atenção. Venham todos e prestem atenção. É o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A mensagem de Jesus, assim como foi inicialmente, é muito clara. É muito clara. Mas mesmo sendo clara, a gente tem a tendência de, como Pedro, ouvir essa mensagem cogitando como os homens e não como Deus. Então nós precisamos que Deus nos traga mais iluminação e convencimento dessa realidade. Jesus está dizendo que para seguir existe um preço. Ele mesmo vai pagar no fim das contas, mas existe um preço a ser considerado e levado em conta, e que é uma realidade para os seus seguidores. Quem quer seguir Jesus precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A cruz para a gente é um instrumento que não, às vezes o significado não fica tão claro assim. E é difícil realmente para a gente entender o significado da cruz. A gente já toma a cruz como um acessório já cheio de significado pós-morte e ressurreição de Jesus. E para a gente a cruz agora é algo benéfico, é algo lindo, é algo que a gente ama. E a gente canta que ama a cruz. Nós amamos mesmo, nós vamos cantar isso ainda hoje. Mas para um judeu do século I, e para qualquer pessoa do século I que habitava no Império Romano, a cruz era algo sinistro, abominável. Porque a cruz era um meio de execução dos piores criminosos. Era isso que era a cruz. Você tinha um criminoso de alta periculosidade, alguém que cometeu crimes terríveis. Como que a gente vai mostrar para a população que esse homem é um homem mau, que deve ser punido de uma maneira muito severa? Que aquilo que ele fez deve ser punido da pior maneira possível. Os romanos inventaram esse negócio chamado crucificação. Esse é um jeito de mostrar que quem é criminoso, malvado, deve ser punido de uma maneira muito cruel também. Vai ficar pendurado ali na madeira até morrer, pregado nas suas mãos, nos seus pés, agonizando até a morte. Isso é a cruz. É um meio de execução, é um instrumento de execução de criminosos.
Então, muitas vezes nós lemos essa passagem aqui e nós assumimos que o que Jesus está dizendo, corretamente, é que os seus discípulos precisam morrer, né? Ou ter disposição para morrer. Mas não é só isso, gente. Não é só isso. Quando Jesus diz assim, é necessário que você negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele não está simplesmente falando de disposição para a morte. Ele está falando de disposição para uma morte embaraçosa, disposição para uma morte humilhante, disposição para perseguição e vergonha. Quem quer vir após mim precisa saber que será envergonhado, que será humilhado. Por isso, negue-se a si mesmo. Não é só disposição para morrer. Porque disposição para morrer, Pedro tinha. Disposição para morrer, Simão Zelote tinha. Ele andava com uma faca pronto para matar pelo Império Judaico no lugar do Império Romano. Quantas pessoas têm disposição para morrer por qualquer causa? Isso é bem comum. Os soldados no mundo inteiro trabalham com disposição de morrer pelo seu país. Jesus não está simplesmente falando aqui de uma disposição para a morte no lugar dele, ou em nome dele. Jesus está falando de uma disposição de ser humilhado por causa dele, de sofrimento por causa dele, de sujeição por causa dele. Por isso, tome a sua cruz. A cruz é vergonha. A cruz é humilhação. Quem quer me seguir não pode ter medo de ter vergonha ou de ser envergonhado. Quem quer me seguir não pode ter vergonha de ser exposto publicamente. Quem quer me seguir não pode ter medo de ser humilhado, de ser embaraçado, de ser chacoteado. Quem quer seguir precisa se negar, tomar a sua cruz, se gloriar na sua cruz. Me seguir. Me siga na vergonha, porque eu não estou com vergonha de tomar a cruz de vocês. E esse é o caminho. E esse é o meio que Jesus está assumindo. Eu vou tomar a cruz para salvar vocês. Eu que sou puro e santo. Eu que sou completamente sem mácula. Eu que tenho autoridade sobre todas as coisas. Que disse haja luz e houve luz. Eu estou tomando a cruz. Sofrerei, serei perseguido e vou morrer por vocês, para a remissão dos pecados de vocês. E aí Jesus deixa um negócio que é impressionante. Primeiro ele vai dizer a causa, né? Ele vai dizer para a gente que a gente precisa aprender a avaliar a vida. A gente precisa aprender a avaliar a vida, uma nova perspectiva. Uma perspectiva divina, não uma perspectiva humana. Que era o que Pedro estava fazendo. Pedro estava avaliando a vida na perspectiva humana. E vergonha na perspectiva humana é algo muito ruim. Sofrimento na perspectiva humana é algo muito ruim. E é ruim mesmo. Nós estamos negando a pureza do sofrimento e da perseguição. Mas Jesus vai dizer que essas coisas são necessárias e que é preciso avaliá-las na perspectiva divina. E que na perspectiva divina, quem quer ganhar a vida deve perder a vida. Na perspectiva divina, se você quer ganhar a sua vida, você deve estar disposto a perdê-la. E não só disposto a perder, você deve efetivamente, ativamente, deliberadamente perder a sua vida, entregar a sua vida, rejeitar a sua vida, se entregar a Deus. É isso que Jesus vai dizer.
Verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse é salvado. Agora, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? E a palavra alma aí é um sinônimo para vida. Inclusive no grego é a mesma palavra. Vida. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Você daria em troca da sua vida? O que você daria em troca da sua vida? Para pensar nessa pergunta, o que você daria em troca da sua vida? Dinheiro? Carro? Posse? Relacionamento? O que você daria em troca da sua vida? Porque Jesus, Ele mesmo dá a resposta. Para você ter a sua vida, sabe o que você precisa dar? A sua vida. Para você ter a sua vida, você precisa dar a sua vida. E reconhecer que não há vida em você. Reconhecer que a vida real está em mim. Reconhecer que a vida verdadeira só está em Jesus, e ela vivida na perspectiva divina. É em Deus que nós temos vida. É no Criador. Então o Senhor Jesus, o que Ele está fazendo aqui, irmãos, de uma maneira muito mais simples e clara, é chamando a nossa atenção que a gente precisa parar de considerar a vida na perspectiva simplesmente humana, passageira, limitada, temporal, que nós fazemos. O Senhor Jesus está chamando a sua atenção para algo superior, algo mais elevado, e principalmente algo mais duradouro, algo eterno, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. Para de pensar nessas coisas finitas. Para de botar a sua vida nessas coisas passageiras. E passa a considerar a sua vida de acordo com Deus. E sabe o que é mais interessante na minha leitura desse texto? É que Jesus está dizendo isso justamente na perspectiva da pessoa. E muitas vezes nós queremos olhar esse texto, pensar esse texto em questões materiais, né? Quando Jesus diz assim, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a gente gosta de pensar, muitas vezes já ouvi muitas pessoas que leram esse texto, pensam nesse texto, relacionar isso com coisas materiais, coisas que nós podemos ganhar. Que adianta você ganhar milhões e milhões, você ter muita propriedade, você ter todas as coisas que esse mundo pode oferecer para você, e você ir para o inferno. Mas a comparação de Jesus, especialmente quando a gente pensa no verso 35, onde ele está falando, né, de tomar a cruz, é muito difícil para mim ler esse texto em termos de conquistas materiais financeiras. Jesus não está falando de dinheiro aqui. Obviamente, dinheiro é uma aplicação. Nós podemos aplicar isso também aqui, mas Jesus está falando aqui de pessoalidade. Uma palavra talvez você entenda melhor, de honra pessoal. Negação de você mesmo como alguém que é digno. Pense no contexto amplo. Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado, está dizendo, eu vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu vou morrer, vou ser assassinado, ou seja, eu serei humilhado. Você precisa aprender a se reconhecer humilhado, a se reconhecer humilhado.
você precisa reconhecer que você não é nada. Você precisa aprender a se olhar, não como olhando no espelho, mas como olhando para Deus. E ver você, não de acordo com aquilo que a sua mamãe fala para você que você é, mas aquilo que a santidade de Deus fala que você é. Eu sou pecador, mas eu preciso de salvação. É necessário então que para me seguir você faça esse reconhecimento e venha após mim. Se você estiver pensando que Jesus vai conquistar o reino da Judéia para você, você está disposto a pegar na espada e matar soldados romanos para reinar com Jesus em glória e honra, sem o reconhecimento da sua ruindade, da sua perversidade, da sua pecaminosidade? Uma notícia para você: você será envergonhado, porque naquele dia eu não vou te reconhecer. É necessário que você me reconheça agora, nessa geração, diante dos homens. Só reconhecendo a sua necessidade de salvação, a sua necessidade de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus de Nazaré, só assim você pode ter vida. Em qualquer outra circunstância, em qualquer outro meio, você vai perder sua vida. Você vai perder. Seja o que for que você tenha conquistado nessa terra, seja o que for que você tenha conquistado, o que você conquistou? Comprou um carro zero? Perdeu sua vida. Você tem 15 casas de aluguel? Perdeu sua vida. Você tem 300 amigos no Facebook, que são amigos reais, pessoas que passam o Natal e o Ano Novo na sua casa? Perdeu sua vida. Você tem milhões de seguidores, está influenciando a vida de muitos? Perdeu sua vida. Você negou a si mesmo, reconheceu que Jesus, no seu sofrimento, na sua morte, perdoa o seu pecado e faz reconciliação para você com Deus. E você se humilha diante dos homens e diz: eu sou um pecador maldito que precisa ser salvo por um judeu do primeiro século, que é o Deus encarnado. Aí você ganha o Senhor. É só assim que dá para ganhar. Qualquer outra conquista que o ser humano possa receber, ele vai ser até louvado pelos homens, vai ser até dignificado pelos homens, mas vai perder a vida. Agora, sabe o que é triste dessa situação, irmãos? A tristeza dessa situação aqui é muito fácil nós nos envergonharmos. É muito impressionante como nós nos envergonhamos, porque as pessoas têm influência sobre nós. As pessoas influenciam a nossa perspectiva, a nossa mente. Semana passada, saindo da igreja aqui, fiz um caminho diferente para casa e fui pela Dutra, ao invés de ir pela Estrada Velha. E aqui na esquina, parei na esquina do farol ali da Getúlio Vargas, com a Avenida das Letras. Veio um cara me pedir dinheiro. Não tinha dinheiro, eu não tenho. Aí ele olhou bem para minha cara assim, me viu com a roupa de igreja. Está saindo da igreja agora, né? Ele olhou para mim assim, deu aquela julgada na minha pessoa. Foi embora. Eu não tinha dinheiro mesmo para dar para ele, né? Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça a noite toda. Cara, sai da igreja. Será que não tinha alguma coisa que eu podia ajudar ele? Será que não tinha nada que eu poderia fazer para aquele cara naquele momento? Ele conseguiu, eu nunca vi essa pessoa, talvez eu nunca mais veja ele, mas ele conseguiu entrar no meu coração e ficou lá a noite toda. Quanto mais as pessoas que a gente conhece, quanto mais o seu chefe vai entrar na sua mente e falar para você: olha, é o seguinte,
Aqui nós temos um esquema que está rolando no financeiro aí, ou você participa ou você está mandado embora. Quanto mais o seu chefe vai entrar na sua mente, quanto mais os seus parentes, quanto mais os seus amigos, pessoas têm influência sobre nós. A gente não quer magoar as pessoas, a gente não quer ofender as pessoas, a gente não quer se opor às pessoas, a gente não quer que as pessoas pensem mal a nosso respeito, que elas se oponham a nós. A gente quer ser aceito por elas, quer ser amado por elas, quer ser bem visto por elas. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você vai ser perseguido. E aonde está a sua lealdade? De uma maneira muito específica é isso. Aonde está o seu coração e a sua vida? Para quem você quer se mostrar? Você quer ser visto pelas pessoas como alguém super honrado? Você quer ser aceito por Deus no dia do julgamento? Quem você responde? E talvez você seja daqueles que dizem assim: não, eu não deixo ninguém influenciar a minha opinião. Eu tenho a minha posição própria e ninguém me faz eu mudar. Eu sou o que eu sou, eu mostrar nossa, quem não gosta, não gosta. Você não seria influenciado pelo mendigo como eu fui, pelo chefe, pelo vizinho, pelos amigos, pela mãe, pelo filho. Quero te dar uma notícia: você é o pior de todos, e você é influenciado só pelo seu coração mesmo. E você não dá ouvido para ninguém. Se você não dá ouvido para sua mãe, você vai dar ouvido para Deus? Se você não dá ouvido para o seu filho, você vai dar ouvido para Deus? Se você não dá ouvido para ninguém, você é o pior de todos, porque você está movido simplesmente pelo seu ego e a sua imagem pública de alguém autossuficiente. E o que Jesus está chamando a atenção aqui é para o caminho exatamente contrário, o caminho da humilhação e da vergonha. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus é o Deus humilhado, e os crentes são seguidores humilhados do Deus humilhado, que reconhecem que não têm vida em si mesmo, mas precisam que venha do alto ajuda, socorro, perdão e salvação. Meus irmãos, vocês não imaginam como é difícil para mim pregar esse sermão, porque eu sou essa pessoa. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não sou o que eu era, ainda não sou o que serei, mas eu sou o que sou. Eu reconheço que eu preciso de Jesus de Nazaré. Só há salvação para mim em Jesus de Nazaré. E a minha vida só será verdadeira se eu for encontrado nele. Se ele escreveu o meu nome no livro da vida. Senão, não tenho vida. Eu espero que essa seja a sua realidade. Que você entenda isso. E que você esteja nesse nível já de entendimento. Não dá para ganhar a vida se a gente está mais preocupado com a nossa imagem do que reconhecendo quem Jesus é para nós. Se você está vivendo assim ainda, você vai perder sua vida. Hoje é o dia de você reconhecer que você precisa se perder, se humilhar, ser envergonhado, para receber a justiça do justo e se humilhou, Jesus Cristo. Adoramos a Deus. Senhor, nós somos fracos.
mas arrogância. Na nossa rebeldia, nós temos um olhar para nós que é completamente desproporcional. E na nossa idolatria, nós temos um olhar para nós que é irreal. Na nossa rebeldia, nós nos colocamos no lugar do Senhor. Nos elevamos demais. Nós achamos que por ter a imagem e semelhança do Senhor, nós podemos desprezar o Senhor, viver sem o Senhor. E nos rebelamos, removemos de nós a autoridade do Senhor, como se fosse possível que isso fosse feito. E na nossa idolatria, nós consideramos que isso é verdade. Porque nós nos colocamos como os nossos próprios deuses. E como aqueles que dão real direção e vida para nós. Pai, nesse momento eu quero suplicar pela Tua graça, pela Tua misericórdia, trazendo para nós uma visão real das coisas e verdadeira das coisas, para que nós não sejamos como o apóstolo Pedro nesse momento, que foi simplesmente guiado e levado pelas considerações humanas, desprezando as considerações divinas. Mas nós suplicamos que o Senhor nos dê uma mente como a do Senhor, que nós possamos aprender a pensar como o Senhor pensa e a ver a realidade de acordo com a perspectiva do Senhor. Mas nós precisamos da Tua graça para isso. Nós precisamos nascer de novo para isso. Precisamos ter os olhos da fé abertos e o coração desperto para reconhecer a nossa realidade de morte e necessidade de vida em Cristo. Dá-nos pelo Teu Espírito isso. Dá-nos pelo Teu Espírito um coração disposto a reconhecer nossa vida somente em Jesus, a perder nossa vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho, a nos entregarmos para Jesus e por Jesus. Concede isso ao Teu povo, concede isso a nós, e nos aperfeiçoa, aqueles que já são salvos, que já entenderam essa realidade, mas que ainda lutam várias áreas diferentes, e todos nós lutamos com isso. Dá-nos vitória em relação ao nosso ego. Dá-nos vitória em nos humilharmos perante o Senhor e perante os homens. Que nós possamos reconhecer a nossa realidade de queda. Diferente de Jesus, que precisou se humilhar, nós já somos humilhados. Nós somos nada, somos pó. Dá-nos essa realidade. Nós somos criatura. Então permite que nós sejamos feitos criaturas como Jesus e em Jesus, para a glória do Seu nome, para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Seu nome somente seja exaltado. Livra de nós, tira de nós qualquer vontade, necessidade, anseio que nós temos de ter reconhecimento público e exaltação pública. O que é que nós temos que nós não recebemos? Dá-nos, Pai, uma perspectiva mais ampla da vida. Nos livra da cegueira do hoje. Leva o nosso olhar para a eternidade. Não para amanhã, não para a semana que vem, não para o final de 2025.
mas leva o nosso olhar para o final do ano 300.000, onde nós estaremos com o Senhor na eternidade, vendo a glória do Senhor, a tua majestade. Leva o nosso olhar para lá, nos tira desse tempo passageiro de coisas fúteis, nos leva para o Senhor, nos leva para o Senhor. A nossa oração no nome de Jesus.